Opa, boa noite. Boa noite. Boa noite. Vou pedir para todo mundo aí desligar seu microfone, né? Que não estiver falando. Bom, agradecer a presença de todos aí na sexta-feira, né? Mas ainda está cedo, dá para sextar depois da aula, né, Marcelo? Dá demais, dá demais. Todo mundo aqui interessado em participar desse tema importante da nossa reunião científica da UTI cardiológica, nessa união, né, que a gente tem feito com a equipe de neurologia, muito presente, ativa lá com a gente. Agradecer ao doutor Marcelo Machado, então, pela aula que vai falar para a gente. A doutora Marcele, ela é neurocirurgiã com residência no Hospital de Base do Distrito Federal, especialista em neuroradiologia intervencionista pela Universidade de Paris, e vai falar com a gente hoje sobre o manejo do paciente com hemorragia subaracnoide na UTI. Seja bem-vindo, doutora Marcele, e fique à vontade. Muito obrigada. Deixa eu compartilhar minha tela logo. Pronto. Então, pessoal, eu sou a Marcele, muito obrigada pela apresentação. Eu sou neurocirurgiã vascular, sou formada pelo Hospital de Base e também pela Universidade de Paris, na subespecialização, né? Bom, eu vim hoje aqui falar com vocês sobre, a gente fazer um bate-papo mesmo sobre a hemorragia subaracnoide, tá? O manejo clínico dela. Então, passar aqui. Então, assim, a princípio, o que é o espaço subaracnoide, né? O espaço subaracnoide, ele está compreendido entre duas camadas que protegem o cérebro, a dura mater e a pia mater. E dentro dessas duas camadas existe esse espaço por onde circula o líquor cefalorraquidiano. Dentro desse líquor dentro desse espaço existem diversas trabeculações por onde passam os ramos das artérias e veias do cérebro. E, obviamente, se a gente tem algum sangramento que envolva essas artérias e veias, a gente vai ter um sangramento difuso no cérebro, já que esse líquor ele circula amplamente, livremente por esse espaço, tá? Então, essa hemorragia, como eu falei, ela está compreendida entre a dura mater e a pia mater. Aqui, por exemplo, a gente tem um aneurisma roto que sangrou em toda a extensão dessa camada. A gente vê aqui um espécime de anatomia patológica, em que a gente consegue ver bastante sangue nas cisternas da base e no espaço subaracnoide, além também de um pouco de sangue subpial, tá? Que também pode acontecer. Então, essa hemorragia ela pode ser traumática, que, na verdade, é a principal causa das hemorragias subaracnoides. Praticamente todos os pacientes que têm algum tipo de sangramento intracraniano relacionado com trauma vão ter também, em algum grau, uma hemorragia subaracnoide traumática. Ou espontânea. E sendo ela espontânea, a principal causa envolvida nesse tipo de hemorragia são os aneurismas cerebrais rotos, tá? Então, vamos começar aqui com um caso clínico que a gente fez lá no Hospital de Base. Eu vou apresentar aqui ao longo da nossa conversa alguns casos clínicos, todos nossos aí da nossa equipe. Esse primeiro caso é uma mulher uma mulher de 54 anos, que não tinha nenhum tipo de comorbidade prévia. Ela apresentou uma cefaleia completamente súbita e inédita no dia em que chegou no nosso serviço, lá no hospital. Apresentou, junto com a cefaleia, uma síncope e parestesia nas duas mãos. Esses sintomas foram autolimitados, não se repetiram mais. E no exame físico da admissão, essa paciente apresentava-se em Glasgow 15, sem nenhuma alteração pupilar, sem déficits motores e sem sinais de irritação meníngea. Tá? Então, não é uma paciente com sinais inequívocos de hemorragia subaracnoide, mas de alto grau de suspeição pela cefaleia súbita e inédita e pela síncope. A gente vai ver um pouquinho mais na frente isso daí.
Então, essa aqui é a tomografia de crânio da admissão. Então, essa paciente apresentava hemorragia subaracnoide, fissura silviana, um pequeno hematoma também na fissura, hemorragia nas cisternas da base, tá? Aqui a gente consegue ver a angiografia por subtração digital que foi realizada. Essa paciente não tem angiotomografia, porque no dia a angiotomografia do base não estava funcionando. Então, ela foi direto para a angiografia, e aqui a gente consegue ver um aneurisma na bifurcação da artéria cerebral média, esquerda, medindo aproximadamente 8 milímetros, bastante irregular. A gente submeteu a paciente à embolização, então, como vocês podem ver, não existe mais circulação de sangue no interior do aneurisma, o aneurisma foi completamente tratado pela via endovascular. E essa paciente, 12 dias depois, recebeu alta hospitalar, sem nenhum déficit motor, sem nenhuma alteração cognitiva, com essa tomografia de crânio da alta, ok? Perdão, essa tomografia de crânio 3 meses depois no controle, no ambulatorial. Tá, então, se a gente está falando em hemorragia subaracnoide, a gente precisa pensar em o que a gente vai fazer depois que a gente pensou que esse paciente tem hemorragia subaracnoide, que a gente de fato diagnosticou. Então, o primeiro exame para diagnosticar a hemorragia subaracnoide vai ser a tomografia de crânio sem contraste. E aí, se a gente vir um padrão inequivocamente aneurismático, digamos assim, uma hemorragia difusa, pegando fissura silviana, pegando cisternas da base, existem duas possibilidades. Ou o paciente vai para a angiotomografia, que não foi o caso da paciente, porque esse exame não estava disponível no dia no serviço, ou o paciente pode ir direto para a angiografia digital. A realização da angiografia digital, achando-se a causa do aneurisma, um aneurisma do sangramento, um aneurisma roto, por exemplo, essa paciente vai ser levada ao tratamento endovascular ou ao tratamento cirúrgico, a depender do que for melhor para o paciente. E se essa paciente não tiver nenhum sinal de aneurisma, provavelmente esse exame terá que ser repetido, ou então a realização de um exame complementar, como, por exemplo, uma angiorressonância, a fim de avaliar outras causas. Então, esses dois pacientes aqui, a gente não vai falar muito deles, que são os pacientes com hemorragia perimesencefálica não aneurismática, que é um padrão específico de hemorragia nessa localização, e os pacientes com hemorragia não aneurismática, mas não perimesencefálica, que são aquelas hemorragias mais de convexidade e que habitualmente estão relacionadas com tromboses de veia cortical ou mesmo trombose de seio venoso, ok? Então, a apresentação clínica inicial do paciente com HSI é uma cefaleia súbita. E ponto. Essa cefaleia habitualmente é descrita como a pior cefaleia da vida. Pode existir também associadamente náuseas, vômitos, rigidez de nuca, alterações de consciência na apresentação, queixa de fotofobia, queixa de meningismo, déficits focais, sejam eles apendiculares ou em pares cranianos, mas todos esses sintomas eles são inespecíficos. O sinal e sintoma mais específico, mais relacionado com a doença que faz a gente suspeitar é realmente a cefaleia súbita, tá? Existe uma regra chamada regra de Ottawa, que avalia pacientes com alto risco, se eles tiverem idade com mais de 40 anos, se tiver, além da cefaleia, né, uma dor em região de pescoço ou rigidez de nuca, alguém que tenha presenciado uma perda de consciência, o início dos sintomas após um esforço físico, uma cefaleia explosiva em thunderclap, que a gente chama, ou aquela rigidez, a dificuldade de dobrar o pescoço. Foi feito um estudo e esse estudo mostrou 100% de sensibilidade para detectar uma causa aneurismática para essa hemorragia subaracnoide, né? Para de fato detectar a hemorragia subaracnoide.
a especificidade é baixíssima, mas não é isso que a gente está buscando aqui. A gente está buscando realmente aumento de sensibilidade para a gente pegar o máximo de pacientes possível, porque o desfecho dessa doença, se não tratada, se tratada já é bastante difícil, e se não tratada, normalmente é desastroso, ok? Então, assim, a gente tem, diante da rotura neurismática, a gente vai ter uma hemorragia subaracnoide, e a presença de sangue, na superfície pial, ela vai acabar levando a uma disfunção na barreira hematoencefálica, ao edema cerebral, a lesão cerebral a depender desse tipo de sangramento. O próprio sangramento ele também leva a um aumento transitório ou até persistente da pressão intracraniana, levando a uma isquemia global transitória, que levam a uma excitotoxicidade, a apoptose de células endoteliais, a constricção microcirculatória. Tudo isso vai gerar essa lesão cerebral precoce e é o que vai nos dar o grau inicial de apresentação clínica desse paciente. Então, as escalas, que a gente vai falar rapidinho mais na frente, de grau de apresentação clínica, elas se dão por conta dessas lesões iniciais, tá? Existe, além dessa lesão cerebral, que leva esses sintomas neurológicos iniciais na apresentação clínica do paciente, uma resposta típica da hemorragia subaracnoide, que é uma resposta sistêmica. E essa resposta, ela pode afetar os pulmões, fazendo edema pulmonar, síndrome de estresse respiratório agudo, o coração e levar a arritmia, levar a anormalidades da contratilidade miocárdica, também disfunção no balanço hidroeletrolítico. E essa alteração sistêmica, ela ocorre em aproximadamente 1/3 dos pacientes, uma coisa bastante frequente. Existe um aumento da atividade do sistema nervoso simpático e esse aumento ele acaba levando ao aumento, consequentemente, de catecolaminas, de peptídeos natriuréticos, acaba levando à ativação do sistema renina-angiotensina, citocinas inflamatórias, enfim, tudo isso vai acabar levando a essa resposta sistêmica relacionada ao HSAG, tá? Então, como a gente havia falado anteriormente, existem algumas escalas de gradação clínica. Essas escalas elas variam de serviço para serviço, de país para país. A escala mais utilizada, por exemplo, nos Estados Unidos é a escala de Hunt-Hess, e a mais utilizada na Europa é a escala da World Federation, que é essa WFNS, tá? Essas escalas elas querem dizer para a gente como o paciente se apresentou inicialmente na emergência e elas estão realmente relacionadas com o prognóstico desse paciente. Então, é super importante que a gente saiba dizer como esse paciente chegou no pronto-socorro. A escala que a gente habitualmente utiliza no nosso serviço é tanto a WFNS quanto a Hunt-Hess, mas só para exemplificar, o Hunt-Hess ele vai de 1 a 5, tal qual o WFNS, e o grau 1 é aquele paciente assintomático, o grau 2 é aquele paciente que tem cefaleia intensa, pode ter rigidez de núcleo ou não, mas não tem déficit focal, ele pode ter paralisia de nervo craniano, mas não tem déficit focal. O grau 3 é aquele paciente que tem já uma confusão, uma letargia, um déficit focal, já mais leve. O grau 4 é aquele paciente em estupor e já com uma paresia, um déficit focal mais importante. E o grau 5, paciente em coma, tá? Mais ou menos por aí. Em relação à classificação radiográfica, existem algumas classificações também, e a que a gente habitualmente utiliza é essa primeira classificação, que é a classificação de Fischer. Por que que é importante isso? Novamente, a quantidade de sangue, que é medida por essas escalas, ela vai nos dizer também o prognóstico desse paciente, a probabilidade dele complicar com uma ou outra complicação que é associada ao HSAG. Então, para a gente exemplificar rapidamente, o grau 1 não tem sangramento, grau 2 é um sangramento fino, uma lâmina fina no espaço subaracnoide, menor do que 1 milímetro, grau 3 mais do que 1 milímetro, também limitado ao espaço subaracnoide, e o grau 4 pode até não ter hemorragia subaracnoide, mas tem hemorragia intraventricular e hematoma intraparenquimatoso. Em relação ao diagnóstico do sangramento, a gente tem como método de escolha a tomografia computadorizada.
A tomografia ela tem uma sensibilidade espetacular. Nas primeiras 6 horas, de 100% dos pacientes com sangramento. E em 3 dias, ela cai só para 97%. Então, o paciente que se apresenta até 3 dias, ele tem uma grande chance de ter alguma alteração na tomografia de crânio. Porém, 5 dias depois, a sensibilidade já cai para 50%, tá? Os pacientes que chegam tardiamente no hospital, eles têm a possibilidade de serem investigados com a ressonância magnética, de repente. Então, a ressonância magnética ela vai dar alguns dados para a gente. O FLAIR e o T2 estrela são as duas sequências que a gente mais utiliza para ver alterações relacionadas ao HSI. Também diagnosticar outras causas, como a gente falou anteriormente, como a trombose de veia cortical, por exemplo. E também existe a possibilidade da ressonância magnética fazer o estudo da parede de vaso, que é um estudo que consegue, através da injeção de meio de contraste, ver se existe alguma captação na parede de uma artéria, por exemplo, para a gente diagnosticar, fazer diagnóstico diferencial de vasculite, de aneurisma, enfim. Na eventualidade do paciente ter um alto grau de suspeição, cefaleia súbita associada à perda de consciência, persistente, rigidez de nuca, esse paciente ele deve ser submetido a uma punção lombar para avaliar, através da espectrofotometria, perdão, se esse paciente teve um sangramento intracraniano que não foi detectado pelos exames de imagem. Então, só para exemplificar aqui, é uma tomografia de crânio sem contraste com uma hemorragia subaracnoide aguda. Aqui uma sequência de FLAIR, mostrando hemorragia em cisternas, em intraventricular, em fissura lateral, e aqui abaixo o T2 estrela, ok? Então, em relação aos métodos diagnósticos do aneurisma, como a gente falou anteriormente, a angiotomografia de crânio é um excelente método para isso, e ela está indicada após a realização da tomografia de crânio sem contraste para a investigação do aneurisma. Então, para aneurismas acima de 3 milímetros, a sensibilidade está acima de 96%, especificidade de 100% e uma acurácia em torno de 95%. Existe também a possibilidade da realização da angiorressonância de crânio. A angiorressonância ela não mantém a mesma sensibilidade e especificidade, mas ainda assim possui uma possibilidade de diagnóstico desse paciente. E o que a gente tem como padrão ouro é mesmo a angiografia por subtração digital. O problema é que existem complicações relacionadas ao exame, visto que é um exame invasivo, porém, essas complicações elas estão relacionadas muito a cada paciente. Então, a idade, a presença de ateromatose, tortuosidade. A grande vantagem, como a gente falou anteriormente, é que diante da angiografia, a depender da causa da hemorragia subaracnoide, a gente consegue também proceder ao tratamento, ok? Tá, então, o paciente chegou no pronto-socorro, foi atendido, foi feito suporte de emergência e foi feito o diagnóstico, tomo e angiotomo. Esse paciente deve ser encaminhado à unidade de terapia intensiva e preferencialmente de um centro especializado, que tenha uma experiência boa de tratamento de aneurisma ali por ano, para que esse paciente seja melhor manejado. E isso é o que dizem os guidelines. Então, se esse paciente apresenta alguma causa primária para lesão cerebral precoce, como a gente conversou anteriormente, então seja hidrocefalia, seja um hematoma intraparenquimatoso que precisa ser drenado, esse paciente deve ir para a cirurgia, para drenagem do hematoma ou para drenagem da hidrocefalia, colocação de DVE, tá? No nosso serviço, a gente habitualmente procede à embolização prévia a uma cirurgia de um hematoma em fissura lateral, por exemplo, caso haja necessidade, para que exista uma maior segurança na realização dessa drenagem, ok? A animodipina, a gente vai falar um pouquinho mais dela lá na frente, mas já deve ser iniciada por via enteral, na dose de 60 miligramas a cada 4 horas. Então, esse paciente, o primeiro risco que ele corre após o sangramento é de sangrar de novo. Esse sangrar de novo, ele normalmente acontece dentro das primeiras 72 horas ali, isso em 8 a 23% dos pacientes, sendo que destes, 90% ressangra nas primeiras
nas primeiras 6 horas, ok? Então, esse ressangramento ele precisa ser evitado, porque a mortalidade relacionada a ele gira em torno aí de 60%. O paciente que ressangra, ele evolui muito, muito mal. E os fatores de risco para esse ressangramento são aquele grau baixo na apresentação clínica, maior sangramento, maior quantidade de sangramento no espaço subaracnoide, a hipertensão intracraniana, hipertensão arterial na admissão, aneurismas grandes e a drenagem do líquor. A própria drenagem do líquor, por diminuir a pressão intracraniana, pode levar a sangramento também, ressangramento do aneurisma. Então, como prevenir? O que a gente sabe é que antes que seja feito o fechamento do aneurisma, a pressão arterial tem que ser controlada, mas não a níveis completamente normais e baixos. Primeiro, o principal objetivo é manter a pressão de perfusão cerebral, ok? Então, o que os guidelines dizem é manter a pressão abaixo de 180 ou a sistólica abaixo de 180 ou de 160, ok? Existem alguns estudos que mostram benefício no uso do antifibrinolítico, só que em menos de 72 horas, caso não haja a possibilidade de assegurar que o aneurisma seja tratado imediatamente, tá? O problema é que o uso do antifibrinolítico não melhorou o desfecho desses pacientes e pode induzir tanto trombose como crise convulsiva. Então, existe uma necessidade de parcimônia aí nessa indicação, tá? Então, em relação à hidrocefalia, que é aí a segunda complicação que esse paciente pode apresentar nas primeiras 24 horas após o sangramento, a hidrocefalia aguda ocorre em 20% dos pacientes, ela pode se resolver, de fato, em 24 horas em cerca de 30% dos pacientes, mas o grande problema é que ela pode também evoluir rapidamente para uma hidrocefalia aguda e ter um desfecho fatal. Então, a orientação é que o paciente com hidrocefalia aguda seja procedida realmente o tratamento com a derivação ventricular externa. Por que existe uma certa dificuldade em indicar DVE em alguns momentos? Porque existe um risco de 7,9% de infecção e de 8,4% de sangramento na passagem do catéter. Esse sangramento de 8,4%, ele só é sintomático em 0,7%, então essa complicação ela é manejável, e a infecção também. Normalmente, mesmo o paciente que evolui com uma infecção após a instalação de DVL, consegue evoluir bem após o tratamento antibiótico, tá? Após a colocação da DVE, existe uma chance de até 43% de ressangramento do aneurisma. Então, isso é uma coisa a se ponderar também, mas quando a gente evita, de fato, a drenagem excessiva de líquor, e isso a gente precisa bastante da UTI para que seja regulado, que mantenha sempre ao nível do conduto auditivo. Então, quando a gente consegue esse controle sem drenagem excessiva e quando o aneurisma ele é tratado precocemente, esse risco de ressangramento ele cai realmente por terra. A hidrocefalia crônica, ela acaba acontecendo em 7% dos pacientes com hemorragia subaracnoide, e aí esse paciente ele tem que ser submetido a uma drenagem permanente do líquor, né? Seja ela DVP, seja ela DLP, aí vai depender da indicação neurocirúrgica. O paciente que tem mais risco de evoluir com hidrocefalia crônica é aquele paciente que chega grave no hospital, aquele paciente que teve hidrocefalia aguda, que teve hemorragia intraventricular, os aneurismas das artérias vertebrais e o paciente que precisou usar DVE por bastante tempo. Normalmente, esses pacientes são os que têm mais risco, tá? Em relação ao tratamento precoce do aneurisma, ele pode ser, de fato, submetido à cirurgia a céu aberto ou à embolização. A escolha do método realmente vai depender da idade, das comorbidades do paciente, da presença de sangramentos que exijam uma evacuação cirúrgica, enfim, de várias variáveis, tá? Agora, os pacientes que têm possibilidade de ser tratado pelos dois métodos, cirurgia ou embolização,
o que a literatura mostra é que a embolização ela possui um melhor desfecho. Então, esse paciente ele tem, que é tratado com embolização, menos risco de desfecho desfavorável, com odds ratio de 1,48, e maior chance de independência após 10 anos do tratamento, com odds ratio de 1,34, ok? Então, agora em relação à hipertensão intracraniana, ela ocorre em aproximadamente 50% dos pacientes. A gente sabe que hipertensão intracraniana é aquela hipertensão sustentada acima de 20 milímetros de mercúrio. Geralmente, ela tem relação com outras alterações intracranianas, seja ela hidrocefalia ou um hematoma. O que se deve fazer é tratar a causa realmente da hipertensão e, no entanto, a gente sabe que o paciente que evolui com infarto cerebral ou com edema cerebral, a hipertensão intracraniana ela pode vir ali como um preditor de um dano cerebral irreversível, tá? O que se orienta, na verdade, a gente não tem nenhum estudo que mostre exatamente isso para o HSI, a gente importa os conhecimentos do trauma, que é manter a PIC, a pressão intracraniana, abaixo de 20 milímetros de mercúrio e a pressão de perfusão cerebral entre 50 e 70 milímetros de mercúrio, ok? Em relação à epilepsia, o que a gente sabe hoje é que não tem indicação de realização de fenitoína profilática. Por quê? A fenitoína, ela aumenta a atividade do citocromo P450 e isso pode diminuir a biodisponibilidade da nimodipina. E a nimodipina é o que a gente tem de evidência para diminuir a frequência e o aparecimento da lesão cerebral tardia, não é? Então, a gente sabe que a fenitoína ela é contraindicada, né? É claro que se você não tiver nenhum outro anticonvulsivante para o paciente que faz crise convulsiva, tudo bem, é o que se deve fazer, mas de forma profilática está proscrito, tá? A gente tem, inclusive, aqui um estudo que mostra mesmo que você tem um desfecho desfavorável nos pacientes que usaram fenitoína, bastante importante, ok? Então, o anticonvulsivante é para o paciente que faz crise e não para profilaxia. E, normalmente, o anticonvulsivante de escolha é o levetiracetam, tá? Esses pacientes, eles fazem crises epilépticas de 4% a 26% no momento do sangramento e de 1% a 28% no intra-hospitalar, tá? E os pacientes que têm mais risco de fazer crise epilética são os pacientes mais jovens, que apresentavam pressão arterial aumentada previamente, paciente que teve perda de consciência no ictus, paciente com bastante sangue na CT, no espaço subaracnoide, paciente com hematoma intraparenquimatoso, aneurisma de cerebral média, provavelmente pela possibilidade de sangramento numa área mais epileptogênica, a mesma coisa para hematoma subdural. Pacientes que foram submetidos à clipagem versus pacientes que foram submetidos a tratamento endovascular e pacientes que evoluíram com isquemia cerebral tardia, tá? Deve-se pensar em instalação de eletroencefalograma contínuo nos pacientes que chegam com grau baixo de WFNS e HUNT-RES, que não melhoram ou que evoluem com piora neurológica. Esses pacientes podem estar em status, tá? Então, vou mostrar um segundo caso aqui que a gente fez. Essa paciente, também do sexo feminino, de 64 anos, ela tinha uma história de cefaleia holocraniana que foi súbita a 5 dias e que permaneceu persistente, sem melhora analgesia comum, associada a ela nucalgia em queimação e hipertensão arterial sustentada. Ela já era hipertensa prévia, em uso de losartana, hidroclorotiazida e amlodipina. No exame físico, ela se apresentou em Glasgow 15, não tinha alterações pupilares, não tinha déficits motores. Essa é a tomografia de admissão. Então, a gente vê, ela é um Fischer 2, é uma paciente que tem hemorragia, ela é um Fischer 4,
porque ela tem hemorragia intraventricular, mas ela tem pouca hemorragia no espaço subaracnoide, né? Uma lâmina menor do que 1 milímetro, aí, como a gente classifica. Então, essa paciente foi submetida a também estava sem angiotomografia no hospital de base, e ela foi submetida a angiografia digital, onde a gente consegue ver aqui duas coisas. Uma é o aneurisma cerebral no complexo comunicante anterior, aneurisma pequeno, medindo aproximadamente 3 milímetros, bem irregular, e a gente já consegue ver vasoespasmo, tá? Ela apresentou-se em 5 dias após o ictus. Então, aqui mais detalhes, o aneurisma, o vasoespasmo, aqui o tratamento do aneurisma com mola. Na ocasião, a gente não tinha disponível balão e a gente fez milrinone intraarterial para ela, tá? E manteve milrinone venoso, conforme o protocolo que a gente vai conversar mais na frente. Essa paciente evoluiu, infelizmente, com a pneumonia bacteriana, né? Ela fez edema pulmonar, evoluiu com pneumonia bacteriana, evoluiu para traqueostomia, acabou fazendo uma parada cardíaca que demorou 38 minutos sem assistolia, evoluiu para Glasgow 3, coma reflexo. Essa é a tomografia de crânio dela no dia seguinte a esse evento. A gente consegue ver edema cerebral difuso, nenhuma diferenciação córtico-subcortical, não é possível ver sulcos e giros, as cisternas estão ocupadas, e a gente vê também um sinal de isquemia, que essa paciente provavelmente também teve uma isquemia cerebral tardia, ok? Só por curiosidade, eu vou mostrar aqui a tomografia do pulmão dela. Então, assim, um paciente bastante grave que, infelizmente, evoluiu com desfecho bem desfavorável. Então, como a gente conversou anteriormente, o HSA, ele não cursa só com alterações neurológicas, ele cursa com alterações sistêmicas. Então, em relação às alterações cardiopulmonares, há necessidade de monitorização de enzimas e avaliar a necessidade de ecocardiograma, de eletrocardiograma. É um paciente que habitualmente se faz febre, deve se evoluir com normotermia, porque a febre é deletéria nesses pacientes, e deve se excluir infecção, porque ele tem maior predisposição pelo edema pulmonar, por toda a questão sistêmica do desenvolvimento de uma infecção. É um paciente que a gente deve mirar a normoglicemia e evitar a hipoglicemia, sobretudo. E é um paciente que também deve se evitar a anemia por dificuldade na perfusão cerebral. Não existe um nível sérico, um threshold para hemoglobina, mas sabe-se que os pacientes evoluem melhor se transfundidos quando a hemoglobina é menor do que 8, ok? Em relação à disfunção endócrina, deve ser considerada se o paciente evolui com dificuldade de responsividade às drogas vasoativas, mas não tem nenhuma evidência de melhora com a administração de corticoide. Tá? Em relação ao tromboembolismo, deve ser realmente feita a compressão pneumática antes do tratamento do aneurisma e depois a realização de heparina profilática. A gente faz heparina intraoperatória nos pacientes que vão ser submetidos ao tratamento endovascular. Então, no nosso caso, o tratamento endovascular ele já cursa ali com heparina intraoperatória para evitar trombose no procedimento. Então, vamos a mais um caso clínico bastante interessante, também no nosso grupo. É um paciente de 36 anos, bem jovem, do sexo feminino. Ele teve uma história de TCE leve após uma colisão da moto que ele dirigia com um anteparo fixo. Isso 6 dias antes, lá em Formosa. Esse paciente evoluiu com cefaleia, com vômitos persistentes, e aí, por conta disso, ele foi referenciado para o hospital de base. Ele tinha como história prévia uso de maconha e etilismo, e deu entrada no pronto-socorro, 6 dias depois desse trauma, em Glasgow 15, sem alterações pupilares e com hemorragia conjuntival e blefarematoma à esquerda, tá? Essa aqui é a tomografia da admissão. Então, a gente consegue ver um pouco de hemorragia aqui em fissura lateral esquerda,
hemorragia em cisterna na base, que segue até lá embaixo, e várias fraturas realmente de crânio. Então, a gente vê um hemossinus no seio maxilar esquerdo, ele tem uma fratura do seio maxilar, ele tem uma fratura da clinoide, ele tem uma fratura do clivus, inclusive. Então, várias fraturas cranianas, mas é uma hemorragia que nos incomoda. Ela não é uma hemorragia claramente traumática, parece uma hemorragia aneurismática. Por isso, esse paciente foi submetido a uma angiotomografia. De antemão, eu digo, essa angiotomografia foi laudada como normal. E diante do laudo normal da angiotomografia, esse paciente acabou voltando para o hospital de origem, não ficou internado no hospital, pela equipe que atendeu ele no pronto-socorro no dia que ele chegou, não foi a gente. Mas, olhando aqui, depois, quando esse paciente chegou para a gente, ele tinha, de fato, uma alteração aqui do calibre da carótida interna esquerda, e a gente consegue ver também uma dilatação aneurismática relacionada a essa artéria, tá? Então, seguindo com o caso, 10 dias depois, esse paciente permaneceu com cefaleia, começou a apresentar alguma agitação psicomotora, e ele começou a apresentar também uma hemiparesia progressiva à direita. Foi aventada a possibilidade de dissecção da artéria carótida interna esquerda, pós-traumática, e então iniciada a dupla antiagregação plaquetária. Essa é a tomografia desse paciente. Essa é a tomografia do paciente de quando ele chegou 10 dias depois. Como esse paciente evoluiu com, além de agitação psicomotora, desorientação temporoespacial, pediram a nossa avaliação. E aí a gente achou por bem fazer A gente não tinha acesso àquela tomografia, que eu só peguei realmente depois, então a gente levou o paciente para a sala de hemodinâmica para prosseguir com a investigação. Então essa é a arteriografia por subtração digital do paciente. A gente consegue ver um aneurisma. Vou voltar aqui. A gente consegue ver um aneurisma no segmento comunicante da carótida interna esquerda, e, além disso, um grave vasoespasmo dessa artéria, inclusive com dificuldade de perfusão cerebral. Então, aqui, em mais detalhes, um vasoespasmo grave da carótida interna no segmento comunicante e um aneurisma no segmento comunicante. Nós procedemos à embolização desse aneurisma, então aqui está o pós-embolização, e prestem atenção aqui no grau de estenose, e a gente fez uma angioplastia por balão e ficou assim. Então, uma boa resposta após a angioplastia com balão. A gente tinha feito também miavinone intraarterial nesse paciente antes, logo antes da embolização, melhorou um pouco, mas não satisfatoriamente, e a gente fez aqui a angioplastia. Ele evoluiu com uma boa resposta, evoluiu com melhora imediata após o procedimento para o Glasgow 15, ele estava em Glasgow 13, e uma melhora progressiva da hemiparesia, né? Esse paciente, ele foi de alta, ele estava com, eu esqueci de mencionar, ele tinha força grau 3 em membro inferior direito e força grau 2 em membro superior direito. Ele foi embora andando do hospital, com força grau 4, tá? Essa é a tomografia dele de alta, que a gente vê uma melhora importante daquela hipodensidade que a gente via na admissão. Então, agora a gente vai falar da complicação mais temida e também mais comum da hemorragia subaracnoide, que é a isquemia cerebral tardia. Tá? A isquemia cerebral tardia, ela ocorre mais frequentemente entre o 4º e 10º dia após HSA, mas ela pode ocorrer do 3º, tá aí o 14º, mas até o 21º dia. A gente tem, inclusive, caso no hospital de base de paciente que fez uma isquemia cerebral tardia 40 dias depois do sangramento. Ela já estava de alta da UTI, ela já estava... ela evoluiu com hidrocefalia, depois DVP, então ela ainda estava no hospital, mas foi 40 dias depois do sangramento. Então, isso acontece, tá? Essa isquemia, ela é chamada de tardia justamente por isso, porque ela acontece alguns dias depois do sangramento. Ela ocorre em 30% dos pacientes com HSA e
ela se caracteriza clinicamente por déficits focais e alterações no nível de consciência, como naquele paciente que a gente acabou de ver. E esses sintomas, eles podem, inclusive, ser flutuantes. Melhoram, pioram. Piora um pouco, aumenta a pressão, melhora um pouco. Então, esse conceito de isquemia cerebral tardia, por vezes, ele é confundido com o conceito de vasoespasmo. Porque, sim, a principal causa da isquemia cerebral tardia é o vasoespasmo, mas eles podem ser independentes. Existem alguns casos de isquemia cerebral tardia que o paciente não apresentava vasoespasmo. O vasoespasmo, por sua vez, ele pode ocorrer em 70% dos pacientes que têm hemorragia subaracnoide e 30% acabam fazendo isquemia cerebral tardia, ok? Então, o que acontece, né? Para acontecer a isquemia cerebral tardia, além do vasoespasmo, a gente tem também outras alterações que se combinam. Então, a disfunção microcirculatória, o microtromboembolismo, isquemia cortical alastrante e heterogeneidade do tempo de transição capilar. Existem ainda outros processos que estão associados a isso aí. 5 a 10%, mais ou menos, das isquemias cerebrais tardias não tem relação com vasoespasmo. Isso pode se dar porque o vasoespasmo realmente não foi diagnosticado, porque não foi feito o exame que precisava fazer, ou porque o operador que fez o exame não viu, mas também pode acontecer em alguns outros casos, por exemplo, no caso de disfunção da microcirculação. Essa disfunção, ela pode ter a ver com um vasoespasmo relacionado à endotelina, que é um vasoespasmo de pequenas artérias, ou então pode ter a ver com microtromboembolismo, que já foi provado em estudos de anatomia patológica, estudos feitos com Doppler transcraniano também. Esse microtromboembolismo, existem algumas evidências que mostram que a nimodipina ela tem um certo efeito fibrinolítico, e por conta disso, alguns pacientes que sequer apresentaram vasoespasmo, eles acabam melhorando da isquemia cerebral tardia com a nimodipina, tá? E, além disso, existe também a despolarização cortical alastrante. Essa é um fenômeno eletrofisiológico que normalmente causa uma vasodilatação. Mas nos pacientes com HSI, ela pode induzir a resposta vasoconstrictiva. E essa resposta vasoconstrictiva acaba fazendo um esgotamento do gradiente iônico, e esse esgotamento leva a uma despolarização sustentada e isquemia cortical. Tá? Então, o vasoespasmo é, sim, a principal causa da isquemia cerebral tardia. Vai depender da localização do sangramento, do volume, da densidade, da duração, tá? O que a gente consegue ver como fisiopatologia provavelmente está relacionada aos produtos da degradação do sangue, a oxihemoglobina fazendo aumento do cálcio intracelular, aumento da endotelina e a disfunção na regulação do óxido nítrico, o que leva à contração da musculatura vascular. É a causa mais importante de mortalidade no HSI, a isquemia cerebral tardia. A gente já viu que depende do Fischer, ou seja, da quantidade de sangue no espaço subaracnoide, do Hunt-Hess, ou seja, da apresentação clínica inicial, também de outros fatores, e é muito difícil de predizer. A gente sabe que essas relações elas têm uma certa realidade. Então, para se fazer o diagnóstico de isquemia cerebral tardia, é necessário que se faça o afastamento de outras causas de alterações neurológicas, de alterações motoras, que sejam. Então, é preciso que se faça o afastamento de infecção sistêmica, de alterações renais e hepáticas, de alterações neurológicas, por exemplo, induzidas por drogas, como, por exemplo, abstinência alcoólica, outras reações a drogas, como sonolência pelos anticonvulsivantes, alterações metabólicas, pulmonares e também cardiovasculares, ok? Então, se a gente tem um déficit neurológico focal, que seja ele hemiparesia, afasia, apraxia, himenopsia,
negligência ou queda de pelo menos 2 pontos na escala de Glasgow e que se sustente por pelo menos 1 hora, e que também não possa ser atribuída a nenhuma outra causa, a gente tem aí o diagnóstico de isquemia cerebral tardia, ok? Para a realização do acompanhamento, a gente precisa lançar mão de exames de imagem. O exame de imagem padrão ouro, assim como para o diagnóstico do aneurisma, é também a angiografia digital, tá? Porém, a gente não vai usar a angiografia digital por ser um método invasivo de forma contínua. Então, é muito mais difícil utilizar o padrão ouro. O que a maioria dos serviços faz é o diagnóstico pelo Doppler transcraniano e também pela angiotomografia. A angiotomografia ela tem menos efetividade para a identificação do vasoespasmo leve a moderado, mas, ao mesmo tempo, ela te dá a possibilidade de poder fazer a CT perfusão, que ajuda a diagnosticar a isquemia cerebral tardia e tem uma sensibilidade e especificidade muito altas, tá? A CT perfusão, para quem não sabe, é um exame que mede o tempo de passagem do contraste do componente arterial para o componente venoso do cérebro e aí dá uma ideia de fluxo cerebral, tá? Em relação a outros exames, então a gente já falou do Doppler transcraniano. O Doppler, ele mede a velocidade do fluxo. E o Doppler, ele é extremamente dependente do examinador. A grande vantagem do Doppler é que ele pode ser feito à beira-leito. E se a gente tem um padrão prévio do paciente, a gente consegue avaliar a variação. Então, o ideal é que esse paciente ele esteja submetido ao Doppler mesmo antes do risco ali de vasoespasmo, mesmo antes do 3º dia, e que a gente tenha aquele exame como um parâmetro para avaliar os próximos exames, tá? Existe também a possibilidade do eletroencefalograma contínuo, que às vezes ele consegue, inclusive, preceder o Doppler em alterações, tá? E detectar o vasoespasmo, e aí vários outros exames, né? Oxigênio tecidual, microdiálise, difusão termal, exame do bulbo jugular, enfim, tá? Em relação à prevenção do vasoespasmo, da isquemia cerebral tardia, a gente tem a otimização do fluxo sanguíneo cerebral, com melhora da oxigenação, controle da temperatura, volemia, da hemoglobina, normoglicemia, controle dos eletrólitos, principalmente do sódio e do magnésio, a perfusão cerebral e nutrição, mobilização, quanto possível, do paciente. A nimodipina, que é a única medicação que tem eficácia comprovada para a prevenção do vasoespasmo, tá? A gente deve atentar para a hipotensão, porque a nimodipina, obviamente, ela pode induzir hipotensão nesse paciente. Se isso acontecer, está permitido o espaçamento de doses, ao invés de 4 em 4, a gente vai diminuindo, aumentando, né, o tempo entre as tomadas, ou, se for realmente impossível de fazer a nimodipina, até suspender, porque a hipotensão ela é muito deletéria nesses pacientes. Antigamente, a gente falava muito dessa terapia dos 3 Hs, hipertensão, hipervolemia e hemodiluição, e como prevenção ela está completamente contraindicada, porque ela piora, inclusive, a edema cerebral, tá? Em relação ao tratamento, então, o paciente tentou-se evitar, mas o paciente caiu naqueles 30% que acabam fazendo uma isquemia cerebral tardia. O tratamento inicial vai ser uma hipertensão induzida e o alvo não é nenhum valor de PAM, é a melhora clínica do paciente, tá? Existe até, a gente vai ver ali na frente, um guideline que mostra assim, que a PAM ela deve ficar acima de 90, tá? Nesses casos. Essa medida ela reverte sinais e sintomas em até 2/3 dos pacientes, mas faltam estudos clínicos randomizados que suportem essa indicação, tá? Os vasodilatadores, eles são aí, principalmente o milnone, nicardipina, verapamil, nimodipina, nos países que é possível fazê-lo, e eles melhoram de 29% a 44% do vasoespasmo radiológico e clínico. A angioplastia com balão, por sua vez, ela melhora em 80% o vasoespasmo radiológico e em até 77% o vasoespasmo clínico,
Porém, existem algumas complicações relacionadas aí com essa terapêutica, ok? Em relação... Aqui é um estudo que a gente está para publicar no hospital de base, que a gente avaliou os pacientes com HSI, com vasoespasmo na admissão e após a admissão, com uso ou sem uso do milrinone, e a gente não viu, de fato, nenhuma melhora na mortalidade, mas existe uma tendência à melhora clínica e radiológica com P aí de 0,07 e 0,01, respectivamente, ok? Esse artigo é um artigo muito importante no manejo do paciente com hematoma subaracnoide, que é o estudo de Montreal, tá? É o estudo que mostra como deve ser manejado o passo a passo dos pacientes com hematoma com hemorragia subaracnoide com isquemia cerebral tardia, no protocolo do Hospital Neurológico de Montreal. Então, a primeira coisa que é feita é o seguinte: então, o paciente com evidência de vasoespasmo, ele deve, aquilo que a gente já falou, né? Olhar outras possibilidades, distúrbios intraeletrolíticos, hipertensão intracraniana, hidrocefalia, infecção, crise convulsiva, ressangramento, trombose, enfim, outras possibilidades para alteração do nível de consciência, enfim. Foi achado, então, foi feito o estudo e foi visto, então, que o paciente tem evidência mesmo de vasoespasmo. Então, o que vai ser feito? Evitar a hipovolemia, então, com cristalóides e coloide, corrigir alterações clínicas outras e iniciar o protocolo de milrinone intravenoso. O que o estudo propõe é 0,1 a 0,2 miligramas por quilo em bolos e infusão de 0,75 microgramas por quilo minuto, tá? Se a pressão baixar, deve-se iniciar droga vasoativa para manter a PAM no valor prévio. Isso é o que eles falam. Se o paciente não melhorar depois de 30 minutos, então deve-se aumentar a infusão para 1,25 microgramas por quilo minuto e começar a epinefrina para manter uma PAM acima de 90. E se esse paciente 30 minutos depois não melhorar, deve-se levar para a sala de hemodinâmica, repetir o bolus de milrinone intravenoso ou fazer milrinone intraarterial ou angioplastia com balão, ok? Então, esse é o protocolo. Em relação ao desfecho do paciente, a gente sabe que é uma doença muito grave, então a mortalidade pré-hospitalar ela gira em torno de 15%, intra-hospitalar 20%, 75% dos pacientes evoluem com algum grau de déficit neurológico ou cognitivo e apenas 20% dos pacientes retornam às suas atividades prévias em 3 a 6 meses. Tá? O paciente deve ser encaminhado para reabilitação, acompanhamento cognitivo, comportamental, psicossocial, psiquiátrico. Os pacientes evoluem bastante com alteração psiquiátrica, com depressão, alterações de ansiedade. E aqui, assim, eu coloquei aqui os 3 principais guidelines e as recomendações de cada um, em cada pequeno tópico que a gente conversou. Vou passar por isso rápido, porque não é... A gente já falou sobre isso, mas só para a gente destrinchar aqui, em relação ao diagnóstico, a Neurocritical Care indica tomografia, angiotomografia, já a American Heart, sendo que a Neurocritical Care não cita a punção lombar, nem nada disso, não que eles contraindiquem, mas eles não chegam a citar isso, mas a mesma coisa, tomografia de crânio para diagnóstico, angiotomografia para o diagnóstico da causa, se não achar, angiografia e, para melhor detecção do aneurisma, a angiografia 3D, tá? Já a European Guidelines, eles falam também da angiorressonância, que não foi citada na American Heart, e ele fala também na possibilidade de repetir os exames, seja angiotomo ou angiografia, se não for encontrado aneurisma, tá? Em relação à graduação inicial, como eu falei, né, a American Heart
ela usa tanto o HUNT-RES como o WNFS, e a European Guidelines, eles pregam que seja usada uma escala que avalie o ECG, a escala de Glasgow, tá? E aí pode ser esse PASH ou a WFNS. Em relação ao tratamento do paciente, todos falam em relação ao tratamento em centros de alto volume, inclusive a American Heart define isso, em mais do que 35 aneurismas ano, tá? Aneurismas e HSAs ano. E a European frisa que o paciente ele tem que ficar pelo menos até o aneurisma ser tratado na UTI. Em relação ao tratamento do aneurisma, todos falam em early repair, né, em tratamento precoce. A American Heart cita aqui que a endovascular é preferida, e a European Guidelines também cita a mesma coisa, e que o tratamento ele deve ser dentro das primeiras 72 horas, e preferencialmente, tá? Para prevenir o ressangramento, a gente conversou sobre isso, a questão das drogas antifibrinolíticas devem ser feitas aqui, ó, menos de 72 horas, a recomendação é fraca, mas muito forte a recomendação de evitar que isso seja feito depois de 48 horas ou por mais de 3 dias, porque o paciente ele pode apresentar complicações relacionadas a esse tratamento. Em relação ao controle da pressão, American Heart menos de 160, European Guidelines menos de 180, e a European Guidelines não indica o tratamento antifibrinolítico porque precisa de mais investigação, tá? Em relação à hidrocefalia, é aquilo que a gente já conversou, dreno ventricular ou dreno lombar, é isso. Em relação às crises convulsivas, todas falam a questão da fenitoína, a fenitoína não é recomendada. Já a American Heart, ela até cita que pode se considerar um anticonvulsivante profilático, tá? E em relação à European Guidelines, eles também não indicam anticonvulsivante profilático. As complicações cardiopulmonares, é importante que seja feita a avaliação basal da função cardíaca, a Neurocritical Care cita isso, a Neurocritical Care cita aí um nível de glicose menor que 200, o American Heart só fala para evitar a hipoglicemia, e European Guidelines menos de 180, tá? Em relação à febre, controle importantíssimo da febre, excluir infecção e manter a normotermia. Conselhos aqui da Neurocritical Care de transfundir quando a hemoglobina é menor do que 8,10, mas a American Heart cita aqui, a concentração de hemoglobina é desconhecida, então não sabemos o threshold disso aqui. Em relação à função endócrina, aquilo que a gente já conversou, os pacientes eles podem fazer disfunção hipotalâmica e deve ser considerado se o paciente não responder à droga vasoativa, e não deve se administrar corticosteroide. Em relação ao tromboembolismo venoso, antes de assegurar o aneurisma, deve ser feito realmente a compressão pneumática intermitente, e a heparina, o Neurocritical Care fala de 24 horas depois da cirurgia, e European Guidelines 12 horas após a cirurgia, imediatamente após tratamento endovascular. Em relação à nimodipina, consenso, 60 mg de 4 em 4 horas por 21 dias. Outras profilaxias não são recomendadas, então, angioplastia por balão ou outra profilaxia, ou outra ação profilaticamente não é indicada para evitar o vasoespasmo. Em relação à hidratação, ao volume, o alvo, a gente já falou nisso também, euvolemia. A Neurocritical Care cita também a questão de que a hipervolemia profilática não deve ser utilizada. Os pacientes com balanço negativo persistente até podem usar fluocortisona, e não se deve fazer restrição de líquido para tratamento de hiponatremia, e sim salina hipertônica, tá? A American Heart diz a mesma coisa em relação à salina hipertônica. Estatina, Neurocritical Care usar se os pacientes estiverem tomando antes, e isso aqui está ainda sob estudo, a gente não sabe o que fazer em relação à estatina. Para monitorização do paciente, imagem ou CT perfusão ou Doppler, tudo isso é citado no Neurocritical Care. A American Heart cita Doppler,
e CT perfusão ou ressonância no caso de identificar já a isquemia. Em relação ao manejo hemodinâmico, induzir hipertensão, é uma coisa que está recomendada aqui nos 3 guidelines, sendo que o European Guidelines ele dá essa indicação aqui de PAM acima de 90, e não existe uma droga inotrópica ou algum vasopressor indicado especificamente, é o que houver no serviço. Em relação ao manejo endovascular, da isquemia cerebral tardia, o uso de vasodilatadores e de angioplastia deve ser considerado, orientações da neurocrítico quer. Em relação à reabilitação, é aquilo que a gente conversou, esse paciente deve ser mandado depois da alta para esse acompanhamento. E em relação aos aneurismas não rotos, a American Heart, ela cita o screening de pacientes com pelo menos um primeiro grau, né, de relação familiar, e a European Guidelines com pelo menos 2, tá? Então, assim, resumindo, acabando aqui a nossa conversa, qual é o passo a passo do paciente com HSI? O paciente vai internar, vai monitorizar em UTI, vai ser feita tomografia, imagem vascular, tratamento precoce do aneurisma, cirurgia de urgência se hidrocefalia ou hematoma evacuável, a imodipina interal, que é consenso em todos os guidelines, é a única coisa que mostra realmente melhora. Antipertensivos antes do tratamento, mas depois evitar, controlar só realmente aquela pressão extrema, a temperatura normal, evitar febre, evitar hipotermia, hiperglicemia, hipercarbia, hipóxia, hipomagnesemia, aquilo tudo que a gente já conversou, deve-se manter a normovolemia, investigar imediatamente se o paciente tiver deterioração neurológica, pode ser outra causa, mas pode ser vasoespasmo, deve-se fazer imagem para avaliar. Compressão pneumática intermitente antes do tratamento e química depois, anticonvulsivante para o paciente com convulsão, não deve ser feito de forma profilática, escala de cômodo de gás na admissão, ECG na admissão, e considerar a lesão cardíaca, sinais de Takotsubo ou aumento de troponina, minimizar a perda sanguínea, a gente não sabe o threshold para transfusão, se tiver lesão isquêmica tardia, induzir hipertensão, fazer angioplastia com balão farmacológica, depois da alta, todo aquele acompanhamento, e a gente sabe que faltam clinical trials, porque além da nimodipina e do tratamento precoce do aneurisma, a gente tem pouca evidência científica robusta aí que nos guie no tratamento dessa doença tão grave, tá? Essa aqui é a nossa equipe na rede DO, é o Bruno, eu, o Eduardo e o Noel. A gente agradece bastante pela atenção, pelo convite. Aqui é uma foto homenageando a nossa cidade de Brasília, que fez aniversário recentemente, uma foto que eu tirei há uns anos atrás, alguns anos depois que eu cheguei aqui. Obrigada pela atenção e estou aí disponível para dúvidas. Obrigado, Marcele. Se você puder descompartilhar sua tela, por favor. Pronto. Perfeito. Muito bom, Marcelo. Obrigado pela apresentação. Super completa, né? Você tratou os tópicos aí que tem alguma polêmica, né? Sempre uma situação muito crítica, né? Quando esses pacientes complicam, e mostrando o quanto que é importante a gente manter os cuidados básicos, né? Manter o paciente normal, né? Um pouquinho acima, né? E a complicação mais temida dos intensivistas, que é o vasoespasmo, e de vocês também, né? Que tem, a gente, né, igual você falou, nimodipina, que tem uma evidência, né, melhor, e o restante, estatina, não mostrou, né, nada de significativo, magnésio, enfim, a gente tem que fazer o que a gente vai tendo disponível, né? Eu ainda sou da época, quando eu fiz medicina intensiva, que a gente seguia os 3 Hs, né? E as coisas vão evoluindo. Bom, queria te agradecer novamente, deixar aberto aí para os colegas que quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, fiquem à vontade.
Boa noite a todos. Boa noite. Opa. Aula espetacular, eu não esperava mais nada melhor da Marcele. Eu já conheço a Marcele há muito tempo, eu sei que ela, além de uma neurocirurgiã muito boa, uma neurointerventora muito boa e faz algum tempo que trabalhamos juntos e com muito sucesso, graças a Deus. Obrigada. Realmente o tratamento do vasospasmo ele modificou um pouquinho nos últimos tempos. Os 3Hs caíram por terra por completo. A normovolemia, a normotensão, hoje em dia, talvez seja o mais importante, mas o mais importante no vasospasmo talvez não seja medidas preventivas, porque a única medida realmente preventiva que mostrou algum benefício estatístico foi a nimodipina. Então, eu acho que o mais importante para esse paciente é a vigilância. A vigilância diária, o acompanhamento diário desse paciente. Se o paciente não tiver status neurológico, o Doppler diário ele é muito importante. Se o paciente tiver um status neurológico, a avaliação diária do status neurológico desse paciente é muito importante. E uma medicação que realmente mostrou muito benefício é a Mirinone, trabalho que a Marcele comentou que o nosso grupo desenvolveu no hospital de base, que mostrou realmente benefício real em relação à instalação de lesões radiológicas, mas isso tudo depois que o vasospasmo começou a acontecer. Ele nem sempre vai acontecer e realmente a vigilância, uma equipe de cuidado intensivo é que faz a diferença. E aí talvez seja o mais importante de eventos como esse, todo mundo está integrado, conversando sobre o assunto para saber que o problema acontece, ele não é a regra, mas ele está presente de uma forma frequente, e a vigilância constante é que faz a diferença. Eu acho que é isso, falou tudo. A gente tem sempre um desfecho melhor, realmente quando a gente tem a equipe da UTI em cima, e a gente, graças a Deus, tem isso muito bem lá na Rede Dó. E uma coisa muito importante a se dizer também é que de 98 para cá, nesses últimos anos todos aí, a incidência de HSA ela caiu em torno de 50%. Pelo diagnóstico precoce dos aneurismas. Então, eu acho que o que a gente tem que evitar, de fato mesmo, é que esse aneurisma rompa alguma vez, porque só 20% dos pacientes, mesmo com todo o tratamento, com todo o cuidado, é que vão voltar às suas atividades prévias, né? Então, o aneurisma ele tem que ser previamente diagnosticado e tratado, uma doença para ser tratada antes de complicar. E realmente a diferença de desfecho é significativa. Eu tenho uma pergunta. Oi, Marcele, tudo bem? Oi, Marcinha, tudo bem? Como que vocês fazem, depois do 10º dia, se o paciente ficou bem, o desmame da nimodipina? Tem algum guia? Tem um padrão de redução de dose para preparar o paciente para a alta? Por quanto tempo você mantém ele usando pós-alta? A minha experiência de manter o Mirinone, na verdade, ele até o 21º dia. Se o paciente tolerar bem, eu não faço desmame, eu mantenho até o 21º dia, e depois eu vou desmamando devagar mesmo, só para adequação da pressão arterial. Eu vou tirando aos poucos as doses, até que a gente tire por completo. O Eduardo tem alguma experiência, o Bruno, também, o Noel, que está aí também. Não, parabéns aí pela aula, Marcelo. Mas realmente eu retiro de maneira abrupta. Não vejo a necessidade de fazer o desmame. A gente observa de acordo com o Doppler, né, como está a velocidade, e faz a retirada. Realmente a retirada gradual da nimodipina não é pensando num rebote do vasospasmo, não. Ela é realmente para controle pressórico, porque a nimodipina ele é um excelente hipotensor, vasodilatador, tanto cerebral quanto periférico. Então, assim, a gente vai devagarzinho para não ter rebote de hipertensão. Mas com relação ao vasospasmo, não tem base fisiopatogênica para a gente retirar de forma gradual.
Beleza, obrigada, meninos. Eu estou lembrando de um paciente que a gente tratou no Helena, seu Hamilton, se eu não estou enganada do nome, que coincidentemente ele fez um vasoespasmo bem tardinho, não sei se o Bruno vai Hamilton conseguir mesmo. lembrar Eu melhor, lembro. Eu né? lembro. 17º, 21º dia, e coincidiu quando a gente começou a tirar a animodipina dele. Então, foi por isso que eu fiz a pergunta, porque isso ficou meio marcado na minha cabeça, por mais que, na maioria das vezes, não é o neurologista que segue o aneurisma ambulatorialmente. Então, eu sempre fiquei meio perdida nessa relação da animodipina. Então, vocês entendem que não, no caso do seu Hamilton, não teve relação com o desmame. Não, eu acho que talvez ele tenha sido um paciente com um quadro mais arrastado de vasoespasmo e a gente devia ter mantido até o 21º dia. Mas não foi devido à diminuição de dose, foi devido a retirar a animodipina antes do 21º, né? E Márcia, assim, isso é uma curva de Gauss, assim, sabe? 95% dos pacientes ele voltar entre o 5º e o 21º dia. Mas a gente tem extremos que saem da curva de Gauss. Um extremo que eu sempre lembro é um caso, na época que eu ainda fazia neurocirurgia aberta, um aneurisma que a gente clipou no hospital de base, inclusive, na época, residente era Marcelo. Você lembra, Marcelo, no caso que a gente foi Lembro. junto? Uhum. O paciente foi fazer um vasoespasmo grave com 45 dias após ictus. E foi um vasoespasmo documentado. A gente botou esse paciente na hemodinâmica e viu o vasoespasmo real acontecendo, estenose dos vasos e o paciente fazendo quadro isquêmico. Então, a gente tem que lembrar que isso é uma curva de Gauss. Então, tem 5% para cima e 5% para baixo, que são realmente extremos do caso, que não tem como a gente manter uma terapêutica de conduta de serviço baseado nesses casos extremos, né? Que bater a conduta de serviço acima do que a gente tem de normalidade. Mas a normalidade do 3º e 21º dia, sendo extremamente generoso, esses extremos, você já sendo generoso em relação ao que pode acontecer, mas além disso, a gente já viu casos, a gente tem experiências de casos que isso realmente pode acontecer. Posso fazer uma pergunta? Claro. Claro. Primeiro, parabenizar pela aula aí, tá? Espetacular, realmente. Queria mandar um abraço para o Hugo aí, apesar de ser bem mais velho que eu, meu contemporâneo lá na residência. E minha dúvida, Marcelo, assim, é na abordagem inicial da experiência de vocês, porque o que eu vejo muito no pronto-socorro, o paciente chega com a cefaleia muito intensa, às vezes o colega vai, avalia com a TC, no máximo uma angiorressonância, ele fica muito seguro em liberar esse paciente ainda com um pouco de dor após analgesia. Vocês têm essa tranquilidade em liberar ou vocês fariam, né, quando a suspeição é alta, a cefaleia é muito intensa, vocês prosseguiriam aí com a arteriografia cerebral para esse paciente? Como é que é a abordagem suas aí nesse sentido? O paciente que tem um alto grau de suspeição, e aí a gente tem algumas regrinhas aí que a gente pode pensar, é o paciente com mais de 40 anos, é a mulher, é a paciente que tem uma cefaleia inédita, ela nunca teve essa cefaleia antes, ela refere como a pior cefaleia da vida, é um paciente tem uma certa rigidez de nuca, às vezes nem tem, mas é um paciente que você suspeita bastante. Se a tomografia de crânio vier normal, esse paciente ele deve prosseguir com a punção lombar. Porque na punção lombar, a gente consegue fazer uma coisa chamada de espectrofotometria, e com esse exame a gente consegue ver se existem hemácias ali. Às vezes o exame, a inspeção mesmo do líquor já é um líquor xantocrômico, meio amarelado, que indica que esse paciente sangrou em algum momento. Então, existe essa indicação antes da gente prosseguir com a arteriografia. Se esse paciente vier com líquor normal, ele não vai para a arteriografia. É um paciente que vai ser investigado ambulatorialmente, para possíveis casos de cefaleia, ou até prosseguir com a ressonância, para investigar outras causas, seja o que for. Mas a gente prossegue para a arteriografia quando a gente vê que o paciente, de fato, teve uma hemorragia subaracnoide, que tem alto grau de suspeição de se tratar de um aneurisma aorto.
Excelente, obrigado. Nada. Só acrescentando aí para o colega, nessas suspeitas dessas cefaleias, é interessante também, quando a gente faz a anjo, a gente fazer crânio e pescoço, pelo seguinte, a dissecção também é uma causa de cefaleia em jovem, né? E às vezes, se você faz só a anjo de crânio, você come bola na dissecção arterial. Então, fica a dica aí para quando for fazer um exame de anjo na urgência, já fazer o pescoço também. Perfeito. Muito bem. A quantidade de contraste é a mesma, né? Não faz mal para o paciente. Mais alguma pergunta? Muito bem, gente. Então já são 9h20 da noite, né? Agora dá para todo mundo sextar. Queria agradecer a presença de todos aí, né, nessa véspera de feriado. Então, obrigado novamente, Marcelo. Foi muito boa a sua apresentação. E nos encontramos na próxima, né, Márcia? Falta mais uma aula aí para a gente terminar o nosso módulo de neurologia, neurocirurgia na nossa UTI. E, bom, pode falar, Marcelo. Não, obrigada. Só queria Obrigado. mesmo agradecer o convite e estou disponível aí para possíveis dúvidas mais que surjam aí.